Continuando falando alguns pontos relacionados ao empregador, hoje nós vamos tratar sobre dois pontos importantes também para a sua prova. Um é a questão o dono da obra e outro é tratando de sucessão trabalhista. Pega seu caderno, sua CLT, para que você possa acompanhar. Nunca esqueça que esses materiais que fazem a diferença na hora da sua prova. Embora na primeira fase você não pode utilizar, mas na segunda fase você vai poder usar e abusar dessa CLT, dessas anotações, as anotações que vão ficar aqui na sua mente. Tenha certeza disso. Quem estuda escrevendo, lê duas vezes. Então vamos lá para a questão do dono da obra. Quando nós estamos falando relacionado ao dono da obra, nós temos uma orientação jurisprudencial muito importante, que é a orientação jurisprudencial da SDI 1 191. Esta orientação é muito importante, a 191. A questão do dono da obra. Imagine a seguinte situação: você contrata uma empreita, então você contrata uma empreita para fazer uma construção de uma casa para seu lazer. Essa empreita, ela tem lá, esse empreiteiro tem lá 1, 2, 3 empregados. Imagine a seguinte situação em que não é pago. Agora imagine a seguinte situação. Imagine que um desses empregados não recebeu as verbas trabalhistas e ele entra com ação contra o empreiteiro e entra com ação contra você. Será que você tem responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos débitos trabalhistas não efetuados pelo empreiteiro? Diante dessa situação que se surgiu, que foi bater lá na porta do Tribunal Superior do Trabalho, nós tivemos uma orientação jurisprudencial que é seguida pelos demais juízes. E ela diz o seguinte: contrato de empreitada, o dono da obra de construção civil. Aqui é você é o dono da obra, então, dono da obra. Qual que será a sua responsabilidade? E vem a seguinte escrita: diante da inexistência de previsão legal específica sobre esse assunto, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária e não enseja responsabilidade subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. O exemplo que eu dei foi que você contratou um empreiteiro para construir a sua casa. Observe que você não é nenhuma construtora de imóveis, nenhuma incorporadora que faz venda de imóveis. Nesse caso, se esse empregado não recebeu as verbas trabalhistas do empreiteiro, ele não pode, porque não enseja responsabilidade solidária nem subsidiária sua com relação a esta construção. Mas observe o seguinte: eu tenho agora um outro exemplo que é que nós chamamos de subempreitada. A previsão está no artigo 455 da CLT. Vou dar outro exemplo para que você possa entender. Imagine aqui a seguinte situação. Você contrata um empreiteiro para fazer a sua casa. Esse empreiteiro contrata uma subempreitada, outras pessoas, uma outra empresa para fazer o ato. Então aqui eu tenho uma pessoa jurídica, um CNPJ, esse empreiteiro aqui, ou não. De repente ele não tem um CNPJ, mas você fez um contrato com ele. E ele, para determinado serviço, ele não faz, então ele subempreitou. É essa pessoa, na verdade, que vai construir a sua casa, mas você contratou foi esta pessoa. Esse subempreiteiro contrata, 3, 4 empregados. Imagine que ele não efetua o pagamento desses 4 empregados e eles propõem uma ação trabalhista. Eles podem propor ação trabalhista contra quem aqui? Nós vamos verificar agora o artigo 455 da CLT. Nos contratos de subempreitada, que é o que aconteceu, lembra, você contratou aqui o empreiteiro, esse aqui contratou outro. Então tem aqui a empreita, contrato de empreita,
e esse fez um contrato de subempreitada. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro, então esse aqui responde, pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, então aqueles 4 empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Então, esses 2 aqui terão responsabilidade. Ao empreiteiro principal fica ressalvada nos termos da lei civil ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção das importâncias a estes devidas para a garantia das obrigações previstas nesse artigo. Você consegue entender? Então, no caso, se é você que contratou o empreiteiro, você não tem responsabilidade. Se tiver um caso que você contratou um empreiteiro e ele subempreitou, você também não tem responsabilidade. Mas aqui, ambos terão responsabilidade. Artigo 455 da CLT. Resumindo, se você for construir, faça um contrato de empreitada. Porque caso o empreiteiro não efetue os pagamentos das verbas rescisórias ou das verbas resilitórias dos empregados que ele contratou, esses empregados não poderão exigir de você o pagamento. Lembrando que é uma orientação jurisprudencial e é uma tendência dos juízes seguir, mas cada caso será analisado mediante as provas. Quanto mais documentos você tiver na elaboração desse contrato, mais você vai ficar resguardado dessas situações. Então guarde isso aí, dono da obra, como que fica a situação. Vejamos aqui a questão da sucessão empresarial. Como que fica a sucessão empresarial? Imagine a seguinte situação, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Você é empregado. Você aqui, deixa eu voltar, colocar a caneta aqui, está pulando. Você é empregado, você trabalha para uma determinada pessoa jurídica. Então você trabalha para esse CNPJ. Imagine um restaurante, por exemplo. Aqui eu tenho o sócio A e o sócio B. Esses sócios passam para o sócio C e para o sócio D. Observe que houve uma mudança na propriedade dessa sociedade. Antes era o sócio A e B, agora é o sócio C e o D. O que acontece? Esse contrato seu, ele não será afetado, não terá afetado, porque os contratos de trabalho dos respectivos empregados continuam a mesma coisa. Então não adianta essa pessoa jurídica aqui mandar você embora e esses novos sócios contratar você com um salário menor, com um salário aqui menor. Isso não vai adiantar, porque a mudança na sociedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Agora, preste atenção. Quando o empregador vende o estabelecimento empresarial, isso você tem que ter em mente. Quando o empregador vende o estabelecimento empresarial, que é o que aconteceu, isso não afeta os contratos de trabalho. Não afeta. O contrato ele segue inalterado e não afeta os direitos adquiridos, conforme eu disse. Se você tinha direitos adquiridos aqui, não haverá mudança. Vamos ver. O artigo 10, se você pegar aí o artigo 10 da CLT, pega aí o artigo 10 da CLT e faça acompanhamento comigo. Ele diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos adquiridos dos empregados. Não afeta. Qualquer alteração não afeta. E se houver sucessão empresarial, mas mudar completamente a atividade, nós temos que aí não haverá a situação. Se, por exemplo, A e B vendeu para C e D, aqui era restaurante, agora virou o quê? Padaria. Mudou completamente. Nesses casos, não tem essa situação que eu mencionei aqui. Porque se houver a sucessão empresarial, mas mudar completamente a atividade,
nós tivemos que mudar a atividade, não haverá sucessão empresarial. Então, se mudar a atividade, não haverá sucessão empresarial. O artigo 448 e o artigo 10 estão relacionados à sucessão empresarial e para que isso ocorra é necessário que a empresa continue na mesma atividade. Se ela mudou totalmente o ramo dela, nós não aplicaremos esse artigo. Agora vamos ver quem é que responde pelos débitos. Quem responde pelos débitos? Aí nós temos o artigo 448-A da CLT, que foi introduzido pela reforma trabalhista, a Lei 13.467. E nós temos caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448, que nós mencionamos agora, da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Resumindo, se você trabalhava, né, para a empresa B, para a empresa A, você trabalhava para a empresa A. Essa empresa vende para outra. Então nós temos agora a sucessão. Quem é que vai pagar as dívidas se mantiver aqui a mesma atividade? Quem é o devedor agora é esse sucessor. Ele que é o devedor. Mas lembrando que o A ficará responsável pelo menos 2 anos do período em que você laborou para ela. Então nós temos aqui a situação do sócio. Imagine que aqui no A nós tivéssemos o sócio A e o sócio B, e aqui foi para o sócio C e o sócio D. Esses aqui são chamados sócios retirantes. Qual seria a responsabilidade dos sócios retirantes pelos débitos? Nós vamos pegar isso lá no artigo 10A da CLT. O sócio retirante responde subsidiariamente. Atenção que aqui é subsidiariamente. Lembre-se que no grupo econômico a responsabilidade ela é solidária. Aqui a responsabilidade é subsidiária. Então o sócio retirante, ele responde pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada. Atenção, é averbada a modificação do contrato. Exemplo, você fez a venda em janeiro. Você fez a venda em janeiro de 2018. Mas somente em janeiro de 2019 foi que você levou os dados para o seu contador e foi feita a alteração. Então, somente em 2019, mas você fez a venda em 2018. Se você tivesse averbado na junta comercial em 2018, você ficaria responsável em 2 anos. Como você demorou 1 ano para averbar essa alteração contratual, você vai ficar 2 anos responsável a partir da averbação. Olha só consequências se você não fizer alteração rápida da mudança do contrato. Então, oriente o seu cliente a fazer as alterações de forma rápida para não ter essas responsabilidades. E outra coisa, existe uma ordem para receber as verbas trabalhistas. Primeiro é a empresa devedora. Primeiro é a empresa. Primeiro é o CNPJ que vai tentar pagar. Se não, os sócios atuais dessa empresa. E somente depois de tentar receber desses é que irá buscar nos sócios retirantes. Lembrança que o parágrafo único. O sócio retirante ele vai responder solidariamente. Nós vimos que a responsabilidade ela é subsidiária, mas existe uma hipótese em que a responsabilidade ela é solidária. E aqui é coisa grave. Solidária quando ficar comprovada fraude, alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, se ficar comprovada que houve uma fraude na alteração contratual, diante disso, nós temos que a responsabilidade será solidária.